again. Well, good morning, everyone. Bem, bom dia a todos. I trust you can all hear me. Confio que todos me conseguem ouvir. Well, if you can hear at the door, it must be okay. Se me conseguem ouvir, já é bom. My message starts this morning. I'd like to start looking at into the life of the disciple Simon Peter. Então, hoje eu gostava de começar por falar da vida do discípulo Simão Pedro. But I realized during that last song, I'm really looking into Jesus' influence in that life. Mas vendo esta última canção que cantámos, a verdade é que estamos a olhar para a influência de Jesus Cristo na vida de Simão Pedro. In particular, I want to look when Peter denied Christ. E eu quero ver em particular o momento em que Pedro negou a Jesus Cristo. And more importantly for us, the time of his restoration by Jesus after the resurrection. E mais importante, o momento em que Pedro foi restaurado depois da ressurreição de Jesus. So the message comes in 3 parts. Então a mensagem vem em 3 momentos. First, when Jesus warns Peter of what's going to happen. O primeiro será quando Jesus avisa Pedro daquilo que irá acontecer. Then Peter's denial. Depois a negação de Pedro. And then finally Peter's reconciliation and restoration. E no final a reconciliação e restauração de Pedro. Now when I say the name Peter, E agora quando eu digo o nome Pedro, we can all think of different parts of the New Testament Gospels where Peter did something either very good or a bit foolish. e quando eu falo em Pedro, nós podemos pensar todos em momentos diferentes nos evangelhos em que Pedro ou fez alguma coisa muito boa, muito certeira, ou alguma coisa muito tola. He was a big character. Ele é uma personagem, uma personagem. É uma personagem. You sure? Sim. Okay. He was just a simple fisherman when he was called, Ele era apenas um simples pescador quando foi chamado, but he was a natural leader. mas era um líder natural. He was brave and impulsive, Ele era corajoso e impulsivo, and what we would call a man's man. e aquilo que nós chamaríamos de um homem masculino. He even had the faith to briefly walk on water. Ainda teve a fé necessária para andar sobre as águas por pouco tempo. He was one of Jesus' inner circle, Peter, James and John. Fazia parte do círculo interior de Jesus, tal como Tiago e João. So everything seemed to be going reasonably well in the life of Peter the disciple. E tudo parecia estar a correr razoavelmente bem na vida do discípulo, Despite those occasions where he put his foot in his mouth, as we say. sem contar com as ocasiões em que ele metia os pés pelas mãos, como se costuma dizer. Okay, let's look then. Part 1, the warning. Então vamos ver a primeira parte, o aviso. This is at the Passover supper before the crucifixion of Jesus. Isto é na ceia da Páscoa, antes da crucificação de Jesus. And Luke 22:31 reads, E Lucas 22, versículo 31, diz-nos: And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Then he said, That's Jesus, I tell you, Peter. The rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. E o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não se desfaleça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu negarás que me conheces. It was a typical brave response from Peter the man, wasn't it? E era uma resposta tipicamente corajosa de Pedro, o homem. I'm ready to die with you. Eu estou pronto a morrer por ti, But ou Jesus, contigo. Jesus says, you will deny me. Mas Jesus diz-lhe: Não, tu vais negar-me. Peter really wasn't listening, was he? E Pedro não estava realmente a ouvir. And that's one of our problems sometimes. We don't actually listen or
we don't hear Jesus. E isso às vezes é um dos nossos problemas. Nós não estamos realmente a ouvir e não ouvimos Jesus. But Jesus has prayed that Peter's faith will not fail. Mas Jesus orou para que a fé de Pedro não se desfaleça. His courage may fail, A sua coragem pode falhar, but his faith will not, because Jesus is praying. mas a sua fé não, porque Jesus intercedeu por isso. He gives him a word of encouragement. When you turn to me. E ele diz, ele dá a Pedro uma palavra de encorajamento. Quando tu te converteres, ou seja, quando. Jesus is saying you will turn away, but you will turn back. Jesus está a dizer isto de facto vai acontecer, tu vais-me negar, mas tu depois vais voltar para mim. Even gives him a clue of his future ministry to strengthen and build up believers. Depois ainda lhe dá uma pista sobre qual será o seu ministério no futuro, será fortalecer os irmãos. What we can get from this is Jesus knows our weaknesses as humans. E aquilo que nós podemos compreender disto é também que Jesus ele conhece os nossos pontos de fraqueza enquanto humanos. All humans are ultimately weak. Todo ser humano é por si mesmo fraco. We can say some more than others, but we're weak. Podemos tentar dizer alguns mais do que outros, mas não nos leva a lado nenhum. Jesus prayed for Peter, Jesus ele orou por Pedro, but hallelujah, he prays for us as well. mas aleluia, porque Jesus ele intercede também por nós. Amen? Amém? Part 2, the denial. Então, a segunda parte, o momento da negação. This is after Jesus' arrest. Isto é, após o momento em que Jesus é levado preso. Peter and another disciple follow Jesus into the courtyard of the high priest. E Pedro e outro discípulo seguiram o caminho que Jesus fez até aquele pátio. This is so they can witness the trial of Jesus. Isto foi para que eles pudessem também ver, testemunhar como é que se diz, o julgamento de Jesus. We can only guess at their emotions at the time. Podemos apenas tentar adivinhar que tipo de emoções é que eles sentiam no momento. And Jesus stands there before his accusers and denies nothing. E Jesus ele está perante os seus acusadores, porém não nega absolutamente nenhuma das acusações. Peter, across the courtyard, stands there and denies everything, especially knowing Jesus. E Pedro, no entanto, está ali naquele pátio e nega tudo, especialmente conhecer o próprio Jesus. So after the third denial, the cock crows. E depois desta terceira negação, ele ouve o galo cantar. Then I'll read in Luke 22:61-2. E vamos ler aqui a partir do versículo 61. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord and had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, tu vais-me negar 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. He was weeping for himself, of course. E ele estava a chorar por ele mesmo, He had failed Jesus. porque ele tinha falhado, tinha errado perante Jesus. He had failed himself. Ele tinha falhado os seus próprios princípios. Peter's brave statement earlier makes everything look even worse. E o facto de Pedro ter feito aquela afirmação tão corajosa torna as coisas ainda piores. It's like an empty boast now. É como se fosse como é que se diz? Como se ele estivesse a gabar de uma coisa que na verdade não era. I think the look that Jesus gave Peter was a look of love, Eu acho que o olhar com que Jesus olhou para Pedro era um olhar de amor, but in one sense it might have even made it worse for Peter. mas por outro lado, quando Pedro viu o Senhor olhar para ele, sentiu-se ainda pior. His physical courage had failed. A sua coragem física tinha falhado. He was full of regret. Ele estava cheio de, como é que se diz, remorso. Remorsos? Next word, remorse. Ok, remorsos. Sim. But he couldn't change what had happened. Mas ele não tinha capacidade de mudar aquilo que aconteceu. At that time he must have been totally devastated. E naquele momento eu acredito que ele estava totalmente devastado. Disillusioned with himself, Estava desiludido com ele mesmo, both as a follower and as a person.
tanto como seguidor de Cristo e enquanto pessoa. He probably felt crushed, Provavelmente, broken, humbled. provavelmente sentia-se esmagado, destroçado, humilhado. Yet, despite the intensity of his sorrow, No entanto, apesar da intensidade da sua tristeza, it did not destroy his hope in Jesus. não destruiu a esperança que ele tinha em Jesus. He was still with the others. Ele ainda estava com os outros. So after the crucifixion, when Mary Magdalene found the tomb empty, Então, she still ran to Peter. depois da crucificação, quando Maria Madalena viu aquele túmulo vazio, ela foi correr para Pedro. Peter and John both run to the tomb. Pedro e João foram e voltaram para os outros, para o túmulo. John arrives first and stops at the entrance. E João chegou primeiro e para na entrada, But Peter goes straight into the tomb. He needs to know what's happening. mas Pedro vai e continua e entra no próprio túmulo porque ele quer saber o que é que aconteceu. You can imagine his emotions. E consegue imaginar o que é que ele estava a sentir. So part 3, the restoration. Então a terceira parte é restauração. We move now to that encounter near the end of Jesus' time on earth. E agora passamos para aquele encontro perto do final dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Jesus had appeared several times to the disciples in the last 30 days or so. Jesus tinha aparecido várias vezes aos discípulos ao longo dos últimos cerca de 30 dias. And one day we can see in John 21, Peter and 6 others are together. E podemos ver no capítulo 21 dia em que Pedro e os discípulos estão juntos. And Peter suddenly announces, I'm going fishing. E Pedro de repente anuncia, eu vou pescar. It's like, I don't know what else to do. That's the only thing I know how to do. É como se fosse, eu não sei mais o que fazer, é isto que eu sei fazer, por isso eu vou pescar. It's not on that there. Não é assim tão claro. What? He's an automatic pilot. He doesn't know what to do. Imagina, é como se entrasse em piloto automático. É aquilo que ele faz normalmente, a rotina dele. But the others, they don't know what to do either. They all say, we'll all go with you. E os outros também não sabem o que fazer, então vão todos com Pedro. So they all went fishing. Então todos eles vão à pesca And they caught nothing. e não apanharam nada. Not like Steve. Não foram como o Steve. He's always telling me how much he catches. O Steve está sempre a contar todas as coisas que apanhou quando foi à pesca. Yeah, when I went with him, neither of us caught anything. No entanto, quando eu vou com ele, nunca nenhum de nós apanha nada. Might be just a rumor. Se calhar é só um rumor. So there they are. They'd fished all night and caught nothing. Então, aí estão eles. Eles pescaram a noite toda e, no entanto, não apanharam nada. For us, it's not too bad, but Peter was a professional fisherman. Para nós, se calhar, não é muito mau, mas Pedro é alguém que tinha a pesca como profissão. I wonder if Peter had sunk as low as self-pity. Interrogo-me até que ponto é que estava a autocomiseração de Pedro. I can't even get that right now. Parece que agora nem sequer consigo fazer aquilo que eu já sabia fazer bem. Warning, God hates self-pity. É um aviso. Deus detesta a autocomiseração. I know from experience. E eu sei isto da minha própria experiência. And then someone shouts from the shore. E então alguém grita, clama dali da margem. Children, have you any food? E pergunta-lhes, filhos, tendes que comer? No, they answered. E eles dizem, não. Try fishing on the other side, he shouts. E o homem diz-lhes que tentem pescar do outro lado, lançar a rede do outro lado. Their nets are now full. E agora, sim, encheram as redes. John is the one who recognizes Jesus, E João é aquele que vê e reconhece que aquele é Jesus. but he has to tell Peter. Mas ele tem de dizer a Pedro. Then Peter springs into action and jumps overboard and swims ashore. E Pedro imediatamente salta à ação, e literalmente salta, para dentro da água e vai nadar até à margem. And then, finally, they settle down to breakfast with Jesus. Então eles finalmente sentam-se e tomam um pequeno almoço com Jesus. Sounds really nice, doesn't it? Breakfast with Jesus. Parece um momento muito bom, não é? Pequeno almoço com Jesus. Fresh fish. Peixe fresco. And then we go on to John 21:15. E depois agora vamos para João 21, versículo 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, Quando eles tinham acabado de comer. It's reading. Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you.
Jesus said, "Feed my lambs." Again Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se ele o amava. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. This is the key part, isn't it? Este é o momento-chave, não é? We can see that Peter had always loved Jesus. Podemos ver que Pedro sempre amou a Jesus. His faith had never failed. A sua fé não tinha falhado. His love had never failed. O seu amor não tinha falhado. Peter the man, he'd failed. Pedro, como homem, falhou. Peter the man was very disillusioned with himself. Pedro, o homem, estava muito desiludido com ele mesmo. He was disillusioned with himself, but not Jesus. E ele estava desiludido com ele mesmo, but Jesus wasn't, or not Jesus? He or was not with Jesus. Not with Jesus. Mas não com Jesus. Very confusing. Sorry. He doubted himself. Ele duvidou de si mesmo. Probably his confidence was really shattered. Provavelmente a sua própria confiança estava muito abalada. So often when we get into these situations, we struggle. E normalmente quando nós temos este tipo de situações, é uma luta para nós. It's because we look at our feelings, porque nós olhamos para os nossos sentimentos, or we look at the problem, the size of the problem, and take our eyes off Jesus. ou nós olhamos para o tamanho do problema e tiramos os nossos olhos de Jesus. Like when Peter was walking on water, he looked at the size of the waves and sank. Ou por exemplo, quando Pedro estava a caminhar sobre as águas, ele olhou para o tamanho das ondas e por isso afundou. I wonder if this describes us. E eu interrogo-me se isto nos descreve a nós. Sometimes when we failed, Às vezes quando nós falhamos, come before God and ask forgiveness, quando nós pedimos perdão a Deus, being forgiven by Him. somos perdoados por Ele. Yet we dwell on our failure because we're disappointed with ourselves. No entanto, nós ficamos ali presos no nosso erro, porque nós estamos desapontados connosco próprios. Our spiritual life can get sidetracked if we get stuck in a circle of disappointment. E a nossa vida espiritual pode ser, pode sair fora do caminho, porque ficamos presos ali à volta do mesmo problema. We can lose our spiritual confidence. Podemos perder a nossa confiança espiritual. We can lose an expectation or belief that God's going to use us. Podemos perder a nossa expectativa, a nossa crença que Deus nos vai usar. We don't seem to hear God like we used to. Parece que deixamos de ouvir Deus como nós costumávamos ouvir. We know we're forgiven. Nós sabemos que estamos perdoados. We still love Jesus just the same. E continuamos a amar Jesus da mesma maneira. Outwardly we continue to function. E exteriormente nós continuamos a fazer a nossa vida, a funcionar. Come to church. Vimos à igreja. Pray even. Oramos. But we cannot forgive ourselves. We cannot move on. Mas não nos conseguimos perdoar a nós mesmos. Não conseguimos avançar em frente. We can't believe that God wants to use us anymore. Parece que deixamos de acreditar que Deus nos quer usar a nós. So what's the way out of this? Então como é que saímos deste ciclo? First statement sounds simple. We need to look to Jesus, not inwardly at ourselves. E a primeira coisa parece simples. Temos de olhar para Jesus e não interiormente. He forgives and forgets.
Ele perdoa e esquece. The forgive bit we're familiar with, Aquele perdão ao qual nós estamos habituados. but all-knowing Jesus deliberately forgets when he forgives us. O Jesus, que é omnisciente, que conhece todas as coisas, ele escolhe esquecer-se daquilo. Therefore, we need to do the same. Então nós temos de seguir o seu exemplo. We may actually need to ask ourselves, do we love Jesus? Temos de nos perguntar a nós mesmos se nós amamos a Jesus. Maybe 3 times, like Jesus asked Peter. Então nos podemos perguntar 3 vezes, como Jesus perguntou a Pedro. And our answer, yes, yes, yes. E a pergunta será sim, sim, sim. Then as we remind ourselves of our love for Jesus, E ao nos lembrarmos também do nosso amor por Jesus, if we're listening, Jesus would be saying, well, be reconciled to me, come to me. se ouvirmos Jesus, ele estará a dizer-nos sempre: reconciliem-se comigo. I love you. Eu amo-vos. Come to me, all who are burdened within. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, I will set you free. e eu vos darei paz, eu vos libertarei. I will restore you to be active in my kingdom. Eu vos restaurarei para serem capazes de cumprir aquilo que a cumprir o trabalho do meu reino. Amen. Amém. Paul's restoration to ministry involving Jesus asking the same question 3 times. A restauração de Paulo, de Pedro envolve esta coisa, Jesus perguntar 3 vezes a Pedro a mesma coisa. Peter's that's why? Porquê? 3 vezes? Because it was to reflect Peter's 3 denials. Porque reflete as 3 vezes que Pedro negou a Cristo. But I think this process involves 3 steps. Mas eu acho que este processo também envolve 3 passos. Basic forgiveness, Perdão básico, reconciliation, reconciliação and restoration. e restauração. These 3 verses in John 21 are a public testimony of Peter being forgiven after his sin. E estes 3 versículos são um testemunho público de Pedro a ser restaurado do seu pecado. It was done in the presence of the other disciples present. Foi feito à vista dos outros discípulos. It's an invitation to see how Jesus reconciles Peter to himself. É um convite para nós vermos como Jesus reconcilia as pessoas a si mesmo. But it's also an invitation for us to see how he can reconcile us to himself. Mas também é um convite a dizer-nos que nós podemos ser reconciliados a Cristo. That we can come and be restored. Isn't that amazing? Que nós podemos ser restaurados, não é? Algo incrível. Even if we just pulled away from Jesus. Mesmo se nós tenhamos acabado de nos afastar de Jesus por algum motivo. Lost our first love, as it says in Revelation. Se tivermos perdido aquele primeiro amor, tal como aquela igreja de Apocalipse. So this very personal testimony of Peter shows us how we can be forgiven, reconciled and restored. Então esta passagem mostra-nos como podemos ser perdoados, reconciliados e restaurados. Whether it's from sin, Quer seja do pecado, or failure, quer seja de um erro, or just simple disappointment with ourselves as a Christian. ou simplesmente de algum desapontamento que nós tenhamos connosco próprios enquanto cristãos. The only qualification is like Peter, we come with a repentant heart. A única coisa que Jesus pede é que nós é para virmos diante dele com um coração arrependido. Even if we just drifted away and let the things of life get in the way. Mesmo que nós simplesmente tenhamos nos afastado e tenhamos deixado que as coisas desta vida se tornem maiores. In these days of materialism, Jesus' question to us can be, do you love me more than these things? A pergunta de Jesus nestes dias de materialismo, a pergunta que ele nos faz pode ser: tu amas-me mais do que estas coisas? That's valid for us, many of us today, isn't it? Isso é algo valioso para nós hoje, não é? What's our answer? Qual é a nossa resposta? Remember, as Peter says in verse 17, Jesus already knows all things. É como Pedro diz no último versículo: Jesus, tu já conheces todas as coisas. He already knows our heart. Tu já sabes já conheces o nosso coração. So maybe we can be honest with ourselves.
Então nós podemos ser honestos connosco mesmos. How's our walk with Jesus at the moment? Como é que está a nossa caminhada com Cristo neste momento? I like one thing about the Bible, that it doesn't hide human failings. Eu gosto de uma coisa específica na Bíblia, é que ela não esconde as falhas do ser humano. Bold, brave Peter, the future leader of the church, had turned from Jesus. Este homem ousado, Pedro, não é? Futuro líder da igreja, ele virou as costas a Jesus. In a few days or weeks, E no more than 2, he's going to preach the sermon at Pentecost. depois de uns dias, depois de umas semanas, este homem vai estar de pé a pregar sobre Jesus no dia de Pentecostes. But this shows him a coward before men, Mas diante dos homens olhamos para isto e pensamos que é um cobarde, whether fearful for his life or just fearful. que teve medo pela própria vida ou teve medo de outra coisa qualquer. Perhaps the reason for Peter's denial of Jesus was he was confident in his own strength and abilities. Se calhar o motivo pelo qual Pedro errou desta maneira, porque Pedro negou, foi porque ele estava apenas com confiança na sua própria capacidade. He was the big man, the big leader. Ele é que era um homem capaz, ele é que era um líder. Now at breakfast he comes broken, humble before Jesus. E agora, neste momento de pequeno almoço, ele vem diante de Jesus humilde. No doubt he was thinking of Jesus' word, when you turn back to me. E sem dúvida que na mente dele estava aquilo que Jesus lhe disse: quando tu voltares a mim. Perhaps he was saying in his heart, here I am, Lord. É como se ele estivesse a dizer: eis-me aqui, Senhor. The prayers of Jesus had saved Peter's faith. A intercessão de Jesus por Pedro tinha salvado a sua fé. God resists the proud Deus, ele resiste ao orgulhoso, and gives grace to the humble. mas ele dá graça ao humilde. There's just one other encouraging verse for us to take away today. E é mais um versículo encorajador para nós levarmos connosco hoje. The Bible, it says Jesus is still praying for us, Diz que Jesus ainda intercede por nós. you and me. Por nós. Jesus is still very active in heaven, praying for us. Jesus ainda está ativo nos céus e faz intercessão por nós. So how lucky we are, if lucky is the right word. Então, que sorte nós temos, não é? Sorte não é a palavra certa, mas Try again. How blessed we are. que abençoados nós somos. We have Jesus praying for us, Temos Jesus a orar por nós. the Holy Spirit with us as helper and guide. Temos o Espírito Santo connosco como nossa ajuda, como nosso guia. Let me read Romans 8:33-4. Deixem-me ler aqui o capítulo 8 do Epístola de Paulo aos Romanos. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. What these verses say, O que estes versículos dizem? if we feel condemned, it's not of God. Se nós nos sentimos condenados, não é uma condenação que vem de Deus. You have a choice. It's either the devil Temos duas escolhas. Ou é o diabo a tentar condenar-nos, or it's yourself. ou somos nós próprios que nos condenamos. It's too easy to condemn ourselves when we fail. E é muito fácil nós nos condenarmos a nós próprios quando falhamos. And even if we've accepted Jesus' forgiveness, we still carry the burden. E mesmo que nós aceitemos é muito fácil, mesmo aceitando o perdão de Jesus, continuarmos a carregar aquele peso. We may need to repent, Podemos precisar de arrepender-nos, but God is waiting to forgive us, mas Deus, ele já está à nossa espera para nos perdoar, to be reconciled to us, para que sejamos reconciliados com Ele and to be restored to us. e para sermos restaurados a And we're Ele. waiting to be restored to Him. E nós queremos ser restaurados a Ele. Now maybe you're in a place of self-condemnation or disappointment with yourself. E se calhar estás num lugar de condenação, de autocondenação a ti mesmo, Or maybe it's because of a failure like Peter.
Ou se calhar foi por causa de falhar em alguma área, tal como Pedro falhou. Perhaps you've already asked for forgiveness and been forgiven even. Se calhar já pediste por perdão e foste perdoado. But now it's the time to look at Jesus and be reconciled. Mas agora é o momento de olhar para Jesus e ser reconciliado. He's asking, do you love me? E Ele está a perguntar, tu amas-me? Maybe it's that final step to ministry. Se calhar é aquele último passo antes de viveres o ministério que Ele tem para ti. You thought it might never happen, but God is calling you. Se calhar pensaste que nunca ia acontecer, mas Deus está a chamar-te. Jesus loves us, Jesus ama-nos. died for us. Ele morreu por Is nós. calling us to himself. Está a chamar-nos para Ele mesmo. Turn to Jesus and pray, I love you, Lord. Help. Então, vamos virar-nos para Jesus e orar. Eu amo-te, Senhor. Don't stay on a sidetrack. Não fiques não fiques fora do caminho. Be restored to the main line. Ser restaurado ao caminho principal. Think railways. Be restored. Ser restaurado. The sidetrack goes nowhere. Esse caminho não vai dar a lado nenhum. Shall we pray? Vamos orar. Father, as you speak this word into our ears, Pai, ao falares esta palavra aos nossos ouvidos, many of us have had this experience. qualquer de nós que teve esta experiência